Então, nós chegamos no episódio número 3. Isso mesmo, estamos fazendo um estudo hermenêutico de João 4, mais especificamente sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E tem sido um grande tempo de construção, né? Deus tem construído mesmo esse entendimento no nosso coração. Então, no episódio 1, quero fazer aqui um resumo de como nós chegamos até aqui. No episódio 1, nós falamos sobre a lente que nós precisamos ter para ler os evangelhos. Depois, no episódio 2, nós fizemos um exercício de destacar, de encontrar as principais palavras, os verbos, as ligações, tudo que de repente faça sentido para o nosso entendimento, né, desse texto. E hoje, no episódio 3, eu quero te convidar a dar mais um passo para trás. Nós ainda não vamos entrar no texto de João 4, propriamente dito. Por quê? Porque nós precisamos compreender o que vem antes, o contexto imediato anterior do texto de João 4, para que nós possamos, então, compreender o que vai acontecer em João 4, o que está acontecendo ali em João 4, sabe? Por isso, nós vamos precisar retomar alguns textos de João 1, 2 e 3. Pega aí, então, o seu bloco de anotações, a sua Bíblia, seu cafezinho, sua água e vamos lá, tá bem? Bom, irmãs, João não escreve episódios soltos, nós já percebemos claramente isso. Não são episódios soltos, é uma construção narrativa, assim, bem cuidadosa, assim, progressiva, né? Nós falamos muito sobre isso. E o próprio evangelista, ele fornece essa chave hermenêutica logo no início. E é no início mesmo, porque lá em João capítulo 1, versos 40 e 41, ele escreve que André declarou que acharam o Messias. Olha só. E depois, nos versículos adiante, ele diz que Filipe afirmou que acharam aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, o Jesus de Nazaré. Então, aqui, nós temos duas declarações, né? Duas declarações, e elas se referem à mesma pessoa. Mas elas usam, né? Aqui a palavra usam títulos diferentes para se referir à mesma pessoa. Percebem isso? Messias e também aquele de quem Moisés escreveu e os profetas anunciaram. Aqui já vemos palavras que nós destacamos também no episódio anterior, lembra? Profeta, Salvador, que quer dizer Messias. Então, o que João está fazendo aqui? João quer que os seus leitores carreguem essas palavras ao longo da narrativa para compreender Jesus plenamente. Então, ele não vai soltando as palavras, os acontecimentos aleatórios, né? Tudo que ele vai falando, tudo que ele vai escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, né? Cumprindo a vontade de Deus, na verdade, o que ele quer? Ele quer comunicar algo sobre aquilo que está acontecendo ali para nós. E ele vai usando, então, palavras e expressões que são muito importantes para nós compreendermos plenamente quem é Jesus. A referência, então, explícita, né, a Moisés, nos conduz a Deuteronômio capítulo 18, verso 15. E eu quero te convidar a parar aqui agora, leia essa passagem, porque ela faz muito sentido para o nosso estudo. Por quê? Porque Deuteronômio 18, 15, ali nós temos uma promessa de que a vinda de um novo profeta, né, que aconteceria essa vinda de um novo profeta, que viria um novo profeta semelhante a Moisés. Então veja bem, João apresenta Jesus como o cumprimento dessa promessa, e nós vamos ver claramente isso antes de chegar em João 4. O novo e definitivo Moisés, em quem converge a lei e os profetas e através de quem Deus fala de forma plena. Jesus é a palavra encarnada, lembra? Então, João 1 já nos prepara. Jesus é o profeta prometido, é o Salvador, é o Messias. E essas palavras vão iluminar a nossa compreensão do seu ministério, inclusive no poço em João 4. Então, isso é muito importante. Moisés era uma figura muito importante naquele contexto. E isso tudo vai dando sinal para a gente chegar em João 2, né? Os evangelhos aqui, então, eles trazem essa leitura de lei escrita por Moisés como uma necessidade para entendermos o contexto. Nós vamos falar muito sobre isso. Vocês vão se cansar de ouvir falar sobre isso, porque realmente é algo que precisa ser trazido para o nosso entendimento. Mas isso é uma verdade. Nós vamos ver claramente como Moisés aparece
com tanta frequência nos evangelhos. E por que que isso é uma verdade? Não só uma verdade, mas por que que isso é uma verdade? E como que depois, em João 4, essa história de profeta, de história de Moisés, essa história de profecia, essa história de cumprimento, como que ela vai fazer um encaixe tão legal em João 4? Bom, agora anota aí, vamos para João 2 então. Em João 2 nós vimos o primeiro e o último sinal de Moisés. Será? Nós estamos falando aqui do milagre de Jesus, o que entra Moisés? Eu vou explicar. Em João 2, Jesus realiza o seu primeiro sinal, lembra? O seu primeiro milagre lá em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Esse sinal, minha irmã, ele não é apenas um milagre isolado. Ele dialoga profundamente com a história de Moisés. Mas como, Fabiano? O que tem a ver o milagre lá no casamento em Caná da Galileia? O que tem a ver com Moisés? Não estou entendendo. Bom, vamos lá. O primeiro sinal de Moisés foi a água transformada em sangue, lembra? Enquanto o primeiro sinal de Jesus aqui é a água transformada em vinho. O ministério de Moisés culmina na Páscoa. Não é o ministério em si, mas o último sinal, né? O último sinal, o último milagre daquele contexto ali, culmina na Páscoa, com a morte dos primogênitos. E o ministério de Jesus? Jesus culmina, né? Vamos pensar assim, o de Jesus culmina também na Páscoa, né? Com a morte do próprio primogênito na cruz, trazendo redenção definitiva. Então, olha que coisa interessante que está acontecendo aqui. Olha só, em João 2, o que nós estamos vendo? O primeiro milagre de Jesus, ele é o quê? Visto aqui em João 2. Mas ele também é lembrado pelo primeiro milagre de Moisés. O último milagre de Jesus, no episódio da Páscoa, lembra também o último sinal de Moisés no episódio da Páscoa. E aqui vale a pena a gente dar uma pausa e lembrar, né, do episódio anterior, lembra? Quando nós marcamos aqui algumas palavras, lá em João 4, que nós já falamos aqui, água, marido, tudo isso começa a dar sentido aqui para o nosso texto. Pois bem, em João 2 nós vemos que essas palavras se tornam tão significativas, não é? Jesus transforma a água em vinho, é o episódio de um casamento, né, que a gente tem um marido, tem uma mulher, tem essas figuras, né, da aliança aqui. Novamente, aqui a gente vê todos esses termos sendo usados. Então, indiretamente, mesmo que não fala, nenhuma fala aqui sobre o marido, mas a gente vai ver que o contexto é de casamento, é de aliança. Então, tudo isso vai iluminando o nosso entendimento para João 4. E aí nós chegamos, então, em João 3. Né? João 3 agora, onde o diálogo com Nicodemos aprofunda aqui ainda mais essa leitura mosaica. Jesus afirma como que é mesmo, gente? Me fugiu aqui a palavra. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É exatamente isso que Jesus afirma aqui em João 3. A referência aqui é a Números 21, irmã. E essa referência, ela não é acidental. Assim como o povo ferido pelo pecado era curado ao olhar para a serpente erguida, a salvação viria ao olhar para Cristo, só que agora exaltado. João mostra que a lei já apontava para algo que ela própria não podia resolver, a necessidade de intervenção divina para curar a raiz do problema humano chamado pecado. Então, dentro desse enquadramento, nós chegamos aonde? João 4. O encontro com a mulher samaritana não é um episódio isolado, mas é um desdobramento natural do Evangelho. O novo Moisés prometido, o profeta e Messias, o primeiro sinal em Caná que sugere, né, aqui aliança, plenitude, alegria, tudo isso faz parte desse enquadramento. Lembra também que Jesus inaugurou a nova aliança? Nós aprendemos isso na Bíblia, né, e no Novo Testamento. A gente precisa entender o significado das coisas, né? O significado de tudo isso para a gente entender por que elas aconteceram dessa forma, entende? Outra questão também aqui que é muito importante, que nós precisamos nos atentar, e que nós vimos até aqui, foi a necessidade de um novo nascimento, da redenção, como Nicodemos e a serpente apontaram para isso, lembra?
Então, João está nos preparar aqui para nós percebermos que a sede da mulher samaritana é uma sede redentiva. Ela procurava matar essa sede nos relacionamentos, né, nos casamentos, mas que Jesus vem oferecer uma nova e definitiva aliança para aquela mulher. Ele vem trabalhar o ponto mais profundo desse iceberg. Quando a gente olha para essa mulher, nós percebemos que onde ela matava a sede dela nos relacionamentos é um ponto do iceberg, né? O problema mesmo era muito mais profundo, porque era redentivo. Só Jesus poderia ocupar esse lugar, né? Bom, então nós percebemos até aqui que João 1, 2 e 3 são sementes que vão florear, que vão florescer, que vão frutificar em João 4. Quando a gente chega em João 4, nós estamos aptas a perceber quem Jesus é. Nós entendemos a partir de agora por que João fez esse pano de fundo, né? Por que ele nos preparou para chegar em João 4. E isso tudo mostra, revela quem é Jesus. Nós chegamos em João 4, no poço, em Samaria, nesse encontro com a mulher samaritana, convictas de quem Jesus é. E eu quero então te convidar a continuar comigo no próximo episódio. Nós teremos mais um episódio. Agora, no próximo, nós entraremos em João 4, né? Ainda faltam alguns para nós terminarmos, mas no próximo nós entraremos em João 4, no texto especificamente, e eu espero que Deus continue a ministrar o seu entendimento no nosso coração. Amém? Um beijo, querida. Fica com Deus.